Não, você não leu errado. Existe uma onda crescente de autoritarismo e intolerância no Brasil. Mas a gente precisa ser justo e reconhecer que o seu Jair Bolsonaro não tem nenhuma culpa nisso. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Eu sou Marcetiani e esse é o Meia Palavra, o meu canal aqui no YouTube. Um canal de viés progressista e humanista, que apresenta análises sobre questões jurídicas, políticas, sociais e culturais, sempre com base num pensamento crítico e lógico. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre a minha carreira acadêmica, eu deixei 2 links aqui na descrição desse vídeo. Um é o meu currículo Lattes e outro é o meu perfil no site do academia.edu, que é onde eu publico os trabalhos que eu produzo. Se você está gostando dos conteúdos que eu estou produzindo, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que ele alcance outras pessoas. Bom, o assunto da semana que passou foi o pronunciamento do seu Jair na ONU. E o que a gente viu foi mais do mesmo. Muito mais do que retóricas e análises enviesadas, dados e estatísticas analisados de um ponto de vista particular. O que a gente viu foram mentiras, mentiras deslavadas. Mentiras essas que foram inclusive identificadas e apontadas por agências de checagem de fatos, como a Agência Lupa e a Agência Aos Fatos. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dessas checagens de fatos para você conferir. Que o seu Jair tem o hábito de mentir já não é novidade. Então, o que resta saber é por que ele faz isso, por que ele mente descaradamente a nível mundial, por que ele chega na Assembleia das Nações Unidas e mente, apresenta dados que são facilmente verificados, comprovados e desmentidos. A razão é muito simples, o seu Jair, ele não atua, ele não age e não fala como presidente do Brasil, cargo para o qual ele foi eleito. Ele age, atua e fala apenas como presidente desses 15% ou no máximo 20% de eleitores que formam aquilo que a gente chama de núcleo duro da sua base de apoio. São aquelas pessoas que aceitam e acreditam em qualquer besteira que ele falar. E esse núcleo duro, essas pessoas, esses 15% ou 20% de cidadãos, acreditam nessas mentiras porque elas reafirmam ou elas confirmam uma visão de mundo distorcida e distópica que elas adotaram, ou que foi colocada para elas como uma versão verdadeira do mundo. Porém, a ciência e os fatos desmentem essa versão de mundo. Mas essas pessoas, elas precisam ouvir essas mentiras, elas precisam ter essa visão de mundo reafirmada, e é isso que o seu Jair está fazendo. Ele está falando apenas para essas pessoas. E a questão é que não foi o seu Jair que convenceu essas pessoas disso. Aceitar isso ou atribuir essa culpa a ele é reconhecer que ele tem uma capacidade que de fato ele não tem. Uma capacidade de argumentação e de convencimento. Coisa que ele não tem, porque se tivesse, ele não precisaria agir sempre de modo autoritário e intolerante. Essas pessoas já tinham essa visão de mundo e já tinham essa forma de pensar intolerante e autoritária antes do seu Jair surgir na política, ou pelo menos antes de ele se tornar o presidenciável em 2018. Da mesma forma que eu falei naquele outro vídeo, que eu falei sobre o Henry Bugalho, onde eu conto que eu me identifiquei com as coisas que o Henry fala, com o modo dele falar, muito mais do que ser convencido, essas pessoas também não foram convencidas pelo seu Jair Bolsonaro. Elas apenas se identificaram com o modo dele agir, o modo dele falar, esse modo intolerante e autoritário, e simplesmente utilizaram o seu Jair como um porta-voz, como um ídolo, como o Messias que eles esperavam que fosse. Então Jair, ele identificou essas pessoas, identificou esse nicho de eleitores e passou a falar para eles. E desde então ele fala apenas e exclusivamente para esse grupo de pessoas e não para todo o conjunto da sociedade brasileira. E justamente porque o seu Jair reafirma essa visão de mundo distorcida e fantasiosa que essas pessoas têm, que elas se esforçam tanto para aceitar, acreditar e defender qualquer bobagem que ele venha a dizer. Vide o caso da cloroquina, que ele veio e anunciou como uma panaceia, um remédio fabuloso, fantástico, miraculoso, mas que no final das contas era apenas um remédio para a malária. Contra a Covid, e não tinha grande eficácia, ou não tinha nenhuma eficácia, tanto que os números de mortes e de contágio continuaram crescendo. E a questão que fica é como é que nós vamos lidar com esses brasileiros, que apesar de serem autoritários e intolerantes, são nossos compatriotas, merecem o nosso respeito. Não podemos olhar essas pessoas simplesmente como inimigos a serem eliminados, porque é isso que eles fazem muitas vezes.
Nesse ponto, a gente tem que usar o que Jesus Cristo falou com os próprios cristãos. A gente tem que dar a outra face. Mas não a outra face para bater. Nós temos que dar a outra face do ódio, a outra face da intolerância, a outra face do autoritarismo, que seriam a tolerância, o diálogo e a compreensão ou a empatia. Pelo menos até um certo ponto. Eu não tenho uma resposta definitiva e eu até acredito que a gente nunca vai achar uma fórmula mágica para lidar com pessoas autoritárias e intolerantes. Então quero deixar para vocês uma sugestão de leitura, que é esse livro aqui, ó, Supere o Não, Como Negociar com Pessoas Difíceis. Não é uma propaganda paga, é uma sugestão sincera que eu estou dando para vocês. Espero que isso ajude vocês a trabalhar e a lidar com pessoas difíceis, principalmente essas pessoas de perfil autoritário e intolerante. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e até o próximo vídeo.